Eu sou o Vitor Hugo, professor de Sociologia da Rede Estadual e da FATEC, aqui do Rio de Janeiro. E eu queria fazer um vídeo para falar dessa questão da filosofia e da sociologia não serem mais obrigatórios no ensino médio. A questão é da gente se perguntar, e eu pergunto a você também, por que você acha que estão querendo calar nós, professores de sociologia e de filosofia? O que leva o governo, o que leva aqueles que propuseram isso a ter tanto medo dessas disciplinas? O que sociologia e filosofia têm que ao longo da história sempre incomodou tanto as elites, os ricos? O que a gente ensina que tem incomodado tanto? Quer dizer, a título de você reformar o ensino médio, a título de tem muitas matérias que precisamos encolher, mas por um acaso sempre filosofia e sociologia que são as primeiras disciplinas a serem retiradas do currículo. Então, vamos pensar. Primeira questão, a sociologia ensina o quê? Por exemplo, a gente debate as desigualdades sociais. A gente debate o fato de o Brasil estar entre os países mais desiguais do mundo. Alguns dizem que é o oitavo mais desigual, outros dizem que é o 14º, mas o fato é que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ou seja, onde tem maior diferença entre os pobres e os ricos. Outra, a sociologia ensina as relações de trabalho, ensina os direitos trabalhistas para os alunos, ensina como é que funciona o mercado de trabalho, né? As relações de trabalho, a terceirização, enfim, as condições de trabalho que têm sido cada vez mais precarizadas, né? A sociologia ensina tudo isso, né? A gente trata de questões polêmicas na sociedade, a gente quer debater, por exemplo, e debate, isso está no currículo de sociologia, debater a questão do negro. A quem interessa você deixar de debater a questão do negro no Brasil? Parece que é uma coisa, detalhe, né? A gente está falando negro, a gente está falando negro, pretos e pardos, né? Pela classificação do IBGE, a gente está falando de mais de 50% da população brasileira. Quer dizer, os negros ganham menos de 60% do que os brancos ganham. Os negros morrem mais cedo, 77% dos assassinatos são negros. Quer dizer, a gente tem um racismo institucionalizado e um racismo cultural muito forte. A quem interessa não debater esse tipo de questão? Eu chamo você a reflexão para pensar nisso. A quem está interessado nesse tipo de debate? A gente na sociologia debate também a questão da mulher, tanto na questão da antropologia, na sociologia, na política, enfim, que são as disciplinas que compõem, na verdade, as ciências sociais, né, que tudo isso a gente ensina. A quem interessa não debater isso? Quer dizer, a gente está num país onde as mulheres ganham 75% só do que ganham os homens, mesmo que as mulheres estudem mais do que os homens. Então, você, mulher, pense nisso. A quem está interessado não debater essa questão que diz respeito também a mais da metade da população. Quer dizer, o Brasil é um dos campeões de violência contra a mulher, é um dos campeões de violência contra os homossexuais. O Brasil tem uma série de questões bastante problemáticas com relação aos direitos da mulher. A Lei Maria da Penha foi um avanço, quer dizer, mas como é que as pessoas vão tomar ciência da Lei Maria da Penha se isso não foi ensinado para as pessoas como é que funciona, o que é essa lei, né? Então, a sociologia ela vai ter o papel de debater diversas questões de interesse da sociedade, mas tem uma questão que eu acho particularmente importante que a sociologia debate e com certeza é o que mais põe medo nas elites. A gente ensina política para os alunos, a gente ensina o que faz um deputado, a gente ensina o que faz um juiz, o que faz um promotor, o que faz um senador, o que é a função do governo municipal, estadual, federal, a gente ensina o que é a atribuição de cada um. E a gente ensina como funciona o sistema eleitoral, as pessoas não sabem como funciona. Vocês têm um sistema majoritário, tem outro sistema que é proporcional, as pessoas não têm a menor ideia de como é que funciona isso. Então você vota no candidato, o voto vai para o outro. Então, quer dizer, ensinar política nas escolas, ensinar como é que funciona, o que é direita, o que é esquerda, o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo, ensinar esse tipo de coisa faz com que você tenha um povo mais crítico, um povo mais consciente dos seus direitos, um povo consciente de como funciona a política no Brasil. E dessa forma, você vai ter pessoas mais aptas a fazer escolhas mais conscientes. E é isso que os políticos têm medo. É isso que as elites têm medo, de que ter um povo consciente politicamente, isso é do interesse deles. E vamos ver como é que isso foi noticiado nos jornais, né? O fim das matérias. Olha só, a Folha de São Paulo e o G1, né? Vou citar como é que o G1 citou isso. Câmara inclui estudos de filosofia e sociologia no ensino médio. Veja bem, estudos de sociologia e filosofia não são disciplinas. Significa, na prática, que você está tirando a disciplina de sociologia e filosofia. A lei anterior, deixava claro, a lei de 2008, que garantiu o ensino de sociologia e filosofia nas escolas, dizia claramente que eram disciplinas que seriam ensinadas nos 3 anos do ensino médio. Então, na verdade, o que está acontecendo é você retirar as disciplinas. Eles estão dizendo que isso vai ser ensinado como conteúdo em outras matérias. É uma enrolação. Lógico que não. Lógico que você falar que vai ser ensinado dentro da literatura, da história, da geografia, não é isso, no fim das contas não vai acontecer. E é extremamente importante debater esse tipo de coisa como disciplinas obrigatórias, tanto a sociologia quanto a filosofia. E se a gente for reparar, isso é debatido pela sociedade o tempo inteiro. A sociedade debate isso nas redes sociais o tempo inteiro. As questões sociais, as questões sociológicas estão lá o tempo inteiro, é o que mais é discutido. Quer dizer, aquela minha aula que viralizou, onde a aluna perguntou se eu era gay, é uma aula de antropologia.
sociologia, que está dentro do que a gente ensina na sociologia. Ou seja, deixar de debater isso é tirar uma coisa extremamente do interesse da sociedade. Então, os políticos, as elites querem, na verdade, a título de reformar o ensino médio e transformar ele numa coisa mais moderna, querem aproveitar para calar os professores de filosofia e sociologia. Então, nós, da sociedade inteira, temos que nos unir para garantir que a gente tenha isso como disciplina mesmo nas escolas. E eu queria que você, que é meu aluno, que foi meu aluno, né, muitos ex-alunos que eu tenho que estão cursando na universidade agora, que deem a sua opinião. O que você acha das aulas de sociologia e filosofia? Isso acrescentou a sua vida? Isso ajudou você a pensar o mundo? Não só você que segue a carreira de humano, você que seguiu outras carreiras, como é que isso ajudou a você pensar no seu, né, a sua vida, o seu projeto de vida, o seu mundo? Né? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui e queria que vocês comentassem, opinassem o que vocês acham da manutenção da sociologia e filosofia como disciplinas obrigatórias no ensino médio.